Imagine um homem que tentou fugir do próprio Deus, um profeta que ousou virar as costas para a voz do Altíssimo, acreditando que poderia escapar da presença daquele que governa céus e mares. Mas sua história não termina na fuga. Ela o levaria às profundezas do abismo, ao ventre da escuridão, onde até o silêncio se torna voz. Quem ousaria descer tão fundo e ainda viver para contar? Jonas era profeta em Israel, mas também era homem de carne e medo. Quando a voz do Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Seu coração tremeu. Nínive não era apenas distante, era a capital de um império cruel, inimigo de Israel, conhecida por sua violência e arrogância. Ir até lá era como entregar-se à morte. Naquela madrugada, Jonas caminhou inquieto pelas ruas de sua cidade. O vento soprava poeira entre as casas, e o peso da ordem divina queimava dentro dele como fogo impossível de apagar. Mas em vez de obedecer, decidiu fugir. Seus pés o levaram ao porto, e ali, entre barcos e marinheiros, encontrou uma embarcação que partia para Tarsis, no extremo oposto da direção de Nínive. Pagou a passagem e desceu ao porão do navio, acreditando que poderia se esconder da presença do Altíssimo. Enquanto o navio partia e as ondas se abriam diante dele, Jonas suspirou aliviado. Pensava ter enganado o chamado, pensava que os mares poderiam ser muralhas contra a voz de Deus. Mas os céus não se calam. Aquele que fez as constelações e mede o oceano na palma da mão não seria silenciado pela fuga de um profeta. E assim, enquanto Jonas adormecia no fundo da embarcação, um vento começou a soprar sobre o mar. As águas, antes tranquilas, transformaram-se em muralhas revoltas. O céu se escureceu, trovões ecoaram, e marinheiros experientes, acostumados a enfrentar tempestades, gritaram em pavor. Cada homem clamava ao seu Deus, lançando cargas ao mar, tentando salvar a embarcação, mas nada detinha a fúria das ondas. E Jonas dormia. No fundo do navio, deitado sobre cordas e mercadorias, buscava esquecer a voz que o perseguia até nos sonhos. Mas o capitão o encontrou e gritou: "Que fazes aqui dormente? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim não pereçamos." A tempestade rugia, o medo tomava cada rosto, e os marinheiros, lançando sortes, descobriram que o profeta fugitivo era o responsável. Cercaram-no, os olhos cheios de terror e indignação, e perguntaram: "Declara-nos quem és tu, de onde vens, qual é a tua terra? Quem é o teu povo?" Jonas ergueu a voz, resignado: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca." O silêncio caiu por um instante, interrompido apenas pelo estrondo das ondas. E os homens tremeram ainda mais, pois compreenderam que não enfrentavam um vento qualquer, mas a mão do próprio Deus. A tempestade rugia, como se o próprio mar tivesse despertado em ira. As velas rasgavam-se, as cordas se partiam, e os marinheiros, desesperados, olhavam para Jonas, como se nele estivesse o peso de toda a desgraça. O profeta não fugia mais com os pés, mas seu coração ainda tentava negar o inevitável. Ele sabia que não era o vento, não eram as ondas, não era acaso, era a mão do Altíssimo que o perseguia. Os homens gritaram contra o estrondo da tempestade: "Que faremos contigo para que o mar se acalme?" O olhar de Jonas estava pesado, mas firme. Em sua voz havia resignação e também um estranho eco de esperança. "Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Os marinheiros tremeram. Era impensável lançar um homem vivo às águas, ainda mais um profeta de Deus. Tentaram remar com todas as forças, lutando contra as ondas, mas nada podiam. Quanto mais remavam, mais o mar se enfurecia. Então ergueram os olhos ao céu e clamaram: "Senhor,
Não pereçamos por causa deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Tomaram Jonas e com mãos trêmulas o lançaram às águas. E no mesmo instante o mar cessou sua fúria. O silêncio caiu de repente como véu pesado. O vento se calou, as ondas repousaram e o navio boiou em tranquilidade. O terror se transformou em reverência. Os marinheiros caíram de joelhos, oferecendo sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos diante dele. Jonas, porém, afundava. As águas o cercavam, o frio lhe cortava o corpo, e a escuridão do mar o tragava. Seus olhos ardiam, seus pulmões clamavam por ar, e sua alma sabia que não havia fuga possível da presença do Eterno. E aqui, diante desta cena, é como se o próprio chamado viesse até você. Assim como Jonas, cada um de nós tenta fugir de algo que o céu nos pede. Mas a pergunta é: até onde você correrá? Se deseja continuar ouvindo histórias que revelam os segredos ocultos das Escrituras, inscreva-se agora neste canal e permaneça conosco, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo do que as ondas que engoliram o profeta. Enquanto Jonas afundava, uma sombra colossal se movia nas profundezas. O mar guardava um instrumento de Deus preparado para engolir o homem que tentara escapar. E nas entranhas da escuridão, Jonas seria levado a um lugar onde nenhum outro havia sobrevivido. As águas o envolviam como correntes invisíveis. Jonas afundava cada vez mais, os braços já sem força, os olhos abertos no vazio líquido, vendo apenas a escuridão se fechar sobre si. As algas do fundo do mar se enredavam em seu corpo, e seu coração, antes endurecido pela fuga, agora se despedaçava em desespero. Pensava que ali terminaria sua história, que sua alma desceria para sempre às portas da morte. Mas o Senhor preparara um guardião terrível para aquele instante. Das profundezas ergueu-se uma sombra colossal. O mar se agitou ao redor de uma boca imensa que se abriu diante do profeta. E em um único movimento, Jonas foi tragado pelo ventre de um grande peixe. O silêncio das águas deu lugar a uma prisão viva, onde a luz não penetrava e o ar era pesado como morte. Ali dentro, envolto pela escuridão, Jonas sentiu o mundo perder todas as formas. Não havia norte, nem sul, nem cima, nem baixo. Havia apenas trevas e o som abafado das entranhas do monstro marinho. A respiração era difícil, o corpo tremia e o coração do profeta começou a clamar como nunca antes. Do ventre do abismo, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. As águas me envolveram até a alma, e as algas se enrolaram em minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci às portas da terra, mas ainda assim trouxeste a minha vida da cova. As palavras de Jonas ecoavam como salmos quebrados na escuridão. Sua voz tremia, mas era sincera. A fuga havia terminado. No ventre do peixe, onde nenhum homem podia sobreviver, ele encontrou o lugar da rendição. Enquanto sua mente se confundia entre o medo e a esperança, o profeta refletia: os que se apegam a ídolos, vãos abandonam a sua misericórdia. Mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios, o que votei cumprirei. Do Senhor vem a salvação. Aquela oração carregada de dor e arrependimento subiu como incenso invisível até os céus, porque o Deus que governa as estrelas também escuta o clamor do coração quebrantado nas profundezas. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu no ventre do peixe. O tempo parecia não existir. O silêncio era absoluto e apenas a respiração ofegante lembrava que ainda vivia. A cada instante, sua alma se desfazia, mas também se reconstruía. O homem que fugira já não existia mais. Nas trevas, nas entranhas da escuridão, nas águas da morte, nascia um novo profeta.
E quando o tempo se cumpriu, o Senhor falou ao peixe. E aquela criatura colossal, obediente ao Criador, moveu-se até a praia. Com um ímpeto repentino, lançou Jonas de volta à terra seca. O profeta caiu sobre a areia, molhado, exausto, mas vivo. Suas mãos tocaram o chão como quem toca o altar de Deus. Seus olhos se ergueram ao céu e lágrimas de arrependimento desceram por seu rosto. Ele respirou fundo e no vento que soprava da costa, ouviu novamente a mesma voz. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te ordeno. O chamado não havia mudado, mas o coração de Jonas, agora, já não era o mesmo. Jonas caiu de joelhos sobre a areia da praia, como um homem renascido da morte. A brisa fria do mar batia em seu rosto ainda coberto de sal, e seus olhos ardiam com lágrimas que misturavam arrependimento e espanto. Nenhum homem poderia sobreviver ao que ele vivera. Nenhum fugitivo poderia escapar do chamado de Deus. O ventre da escuridão o havia quebrado, e agora, ao tocar novamente a terra, ele sabia que não lhe restava escolha. A voz ainda ecoava dentro dele. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se com dificuldade. Seus passos eram pesados, como se carregasse ainda o peso das águas profundas. Mas havia em seus olhos uma determinação que antes não existia. Ele não caminhava mais como um homem livre para escolher. Caminhava como servo marcado por uma ordem irrevogável. Cada respiração era como voto de obediência, cada passo como sacrifício diante do Senhor. O caminho até Nínive era longo. Dias atravessando desertos poeirentos, noites frias sob o silêncio das estrelas. Jonas avançava solitário, a mente tomada pelo eco das memórias. A tempestade, os gritos dos marinheiros, o mergulho nas águas, o silêncio mortal do peixe. Tudo aquilo agora era cicatriz em sua alma. Cada lembrança lhe lembrava que fugir era impossível. O Deus dos céus não se cala diante da rebeldia, e então, diante de seus olhos, a cidade surgiu. Nínive, imensa, altiva, soberba. Suas muralhas erguiam-se como montanhas de pedra, cobrindo o horizonte. As portas eram largas o suficiente para que carros de guerra entrassem em fileiras. Do alto das torres, sentinelas observavam o deserto como se fossem deuses de carne e ferro. O coração de Jonas tremeu. O Senhor o havia enviado ao ventre da escuridão, mas agora o enviava a algo ainda maior, o ventre da maldade humana. Nínive era conhecida entre as nações como a cidade de ferro e sangue. Seus reis haviam espalhado terror por todo o Oriente. Eram mestres da guerra, cruéis com os vencidos, e suas ruas respiravam luxúria e arrogância. Comerciantes traziam riquezas de terras distantes, sacerdotes ofereciam sacrifícios a deuses estranhos, e a violência se misturava à rotina como pão sobre a mesa. Homens embriagados gritavam nos mercados, mulheres adornadas seduziam nas esquinas, guerreiros orgulhosos marchavam pelas praças. A corrupção subia ao céu como fumaça negra, e foi essa fumaça que atraiu o olhar do Altíssimo. Jonas parou diante da muralha, os joelhos fracos. Sentiu-se pequeno, frágil, impotente. Pensou em retroceder, mas a lembrança da escuridão do peixe ainda queimava em sua mente. Não havia retorno. O profeta respirou fundo, segurou o manto sobre os ombros e deu os primeiros passos em direção às portas da cidade. Ao atravessar o portão, um silêncio interior tomou conta dele. O contraste era brutal. Dentro da cidade, vida caótica, gritos, comércio, música, vícios. Dentro de sua alma, apenas a voz de Deus ecoando como martelo. Clama contra ela. Por 3 dias, Jonas caminhou pelas ruas de Nínive. Seu olhar percorria cada rosto, cada gesto de arrogância, cada altar erguido a ídolos mortos.
Ele via crianças brincando, sem saber o peso do pecado que os cercava. Via anciãos rindo em banquetes, sem imaginar que o juízo estava às portas. O coração do profeta se enchia de temor. Como anunciar a ruína a uma cidade tão vasta e orgulhosa? Quem ouviria sua voz solitária em meio ao rugido da multidão? E ainda assim, ele sabia, não estava ali para ser ouvido pelos homens, mas para obedecer ao Senhor. O ventre da escuridão o ensinara que o chamado não é opção, é destino. E agora, diante da maior cidade de sua época, Jonas carregava em seus lábios a palavra que poderia condenar ou salvar. Com o coração em chamas e a voz presa na garganta, ele abriu a boca para proclamar. E as ruas de Nínive, acostumadas ao som de músicas e gritos, estavam prestes a ouvir algo que jamais haviam escutado antes. Jonas ergueu-se no meio da praça principal, onde mercadores gritavam preços e soldados batiam espadas contra escudos em demonstração de força. As pessoas passavam apressadas, rindo, discutindo, comprando, vendendo, sem imaginar que estavam prestes a ouvir palavras que abalariam os alicerces de sua cidade. O profeta respirou fundo, sentiu o peso da ordem divina sobre seus lábios e, com voz firme como o trovão, proclamou: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O som atravessou o burburinho como lâmina. Homens calaram-se, mulheres voltaram o rosto, crianças pararam suas brincadeiras. Havia algo na voz de Jonas que não vinha de um homem comum. Não era apenas ameaça, era decreto. Era o sopro de eternidade cortando o caos das ruas. Alguns zombaram, rindo em deboche. Um estrangeiro enlouquecido, proclamando desgraças, nada acontecerá. Mas outros tremeram, porque seus corações reconheceram a verdade antes mesmo de compreendê-la. Palavras simples, mas carregadas de fogo invisível, cravaram-se como flechas no íntimo da cidade. Jonas não falava uma vez apenas. Caminhou pelas ruas largas, ergueu-se em mercados, atravessou vielas e por onde passava sua voz repetia a sentença: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O anúncio ecoava entre muralhas, atravessava portas, penetrava palácios. Era impossível ignorá-lo. E algo extraordinário começou a acontecer. Homens endurecidos deixavam cair seus sacos de comércio, mulheres cobriam o rosto em choro, guerreiros olhavam suas espadas como se fossem de papel diante da fúria que se aproximava. O temor se espalhava como praga invisível. Aqueles que nunca haviam temido exércitos começaram a temer a voz de um único profeta. As notícias chegaram rapidamente até os nobres, e destes ao palácio. O rei de Nínive, senhor de exércitos e de muralhas, ouviu o brado solitário daquele estrangeiro e seu coração se abalou. Os corredores de mármore já não lhe davam segurança, os banquetes já não lhe traziam prazer. Ele compreendeu que não era contra um homem que se erguia, mas contra o Deus invisível que governa o mundo. Então, diante de todo o povo, o rei tomou uma decisão sem precedentes. Levantou-se de seu trono, tirou o manto real, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Sua voz ecoou sobre a cidade: Homens e animais, bois e ovelhas, não provem coisa alguma, não comam, não bebam água. Clamem fortemente a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência que está em suas mãos. Quem sabe se Deus não se voltará e se arrependerá, e apartará de nós o furor da sua ira, de modo que não pereçamos? O silêncio caiu sobre Nínive. Mercados fecharam, banquetes foram suspensos, até os animais foram cobertos de pano de saco. Homens se prostraram nas ruas, mulheres clamavam em lágrimas, crianças erguiam as mãos ao céu. Uma cidade inteira, conhecida por sua violência, agora dobrava-se diante da voz de um profeta solitário. Jonas, ao ver aquilo, sentiu o coração estremecer. Nunca imaginara tal cena.
Ele que fugira, ele que resistira, agora contemplava um dos maiores arrependimentos coletivos da história. O som do choro subia como um rio de vozes até o céu. E naquele clamor, ele percebeu que a palavra do Altíssimo jamais volta vazia. Mas dentro de sua alma, Jonas também sentia o peso de uma inquietação. Se a cidade se quebrantasse e fosse poupada, o que seria de sua missão? Teria ele atravessado o ventre da morte apenas para que o inimigo de Israel recebesse misericórdia? Essa dúvida sombria começava a arder em seu peito, ainda que os céus já estivessem se movendo em resposta ao arrependimento dos ninivitas. O clamor de Nínive subiu como fumaça até o trono do Altíssimo. Homens prostrados nas ruas, nobres cobertos de pano de saco, até animais em silêncio, privados de alimento. O choro coletivo se tornara como rio que rompe diques, e o Senhor, cuja justiça é perfeita, inclinou-se para ver a cidade. Ele contemplou a violência que antes subia como acusação, mas agora via lágrimas, arrependimento e rostos voltados para o céu. E decidiu: Nínive não seria destruída. A palavra do juízo fora lançada, mas a misericórdia suspendeu a espada. O fogo que deveria consumir a cidade apagou-se antes de cair, porque até mesmo em meio às maiores trevas, o Senhor prefere salvar a destruir. Mas enquanto a cidade respirava alívio, o coração de Jonas ardia em contradição. Ele, que deveria se alegrar diante do arrependimento coletivo, sentia uma chama amarga dentro de si. O profeta caminhava sozinho até as portas da cidade, a mente em turbilhão. Não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Murmurava. Por isso me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal anunciado. Suas palavras não eram cântico de louvor, mas queixa amarga. Jonas se sentia usado como instrumento de advertência, mas privado da justiça que esperava ver. Ele queria fogo, queria a ruína da capital inimiga, queria contemplar a vingança de Deus sobre os opressores de Israel. Em vez disso, assistia a uma multidão prostrada sendo levantada pela misericórdia. A voz de Jonas ecoava nas pedras da cidade. Agora, Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. O profeta, que clamou pela vida no ventre do peixe, agora clamava pela morte diante da graça. A misericórdia que salvaria milhares feria seu orgulho mais que o aço de espadas. Mas o Senhor respondeu com voz calma, como brisa suave após tempestade. É razoável esta tua ira. Jonas não respondeu. Seu silêncio era pesado, marcado pelo conflito interno. Caminhou até o leste da cidade, construiu para si uma pequena cabana de ramos e sentou-se à sombra dela, aguardando. Talvez em sua mente ainda esperasse que o juízo caísse, que a cidade fosse consumida, que suas palavras se cumprissem como sentença final. E ali permaneceu, solitário, olhando Nínive de longe. Enquanto a cidade clamava em gratidão pela vida, Jonas mergulhava em sua própria escuridão. Não era mais o mar que o tragava, mas o abismo de seu coração. Então o Senhor, em sua paciência infinita, preparou uma lição. Da terra seca, brotou uma planta que cresceu rapidamente, cobrindo a cabana e dando sombra ao profeta cansado. Jonas se alegrou com o conforto inesperado. Mas ao amanhecer do dia seguinte, Deus preparou um verme que feriu a planta e ela secou. O sol bateu forte. O vento oriental abrasador atingiu a cabeça de Jonas e mais uma vez ele murmurou: é melhor para mim morrer do que viver. E o Senhor lhe falou: tens compaixão da planta, que não te custou esforço algum, que em uma noite nasceu e em outra pereceu. E não hei de eu ter compaixão de Nínive, essa grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais?
O silêncio caiu. Jonas não tinha resposta. O profeta que descera ao ventre da escuridão agora aprendia que a maior profundidade não era o mar, mas o coração humano diante da misericórdia divina. Do alto de sua cabana improvisada, Jonas observava Nínive como um vigia amargurado. A fumaça das cozinhas subia em colunas, as praças voltavam a se encher de risos tímidos, crianças corriam entre as casas e até os animais que haviam jejuado agora pastavam novamente. O profeta via a vida retornar onde ele esperava a ruína. Sua mente girava em espirais de ira silenciosa. Como pode o Altíssimo poupar uma cidade tão corrupta? Como pode estender a mão sobre aqueles que espalharam sangue entre as nações? E enquanto o coração de Jonas se endurecia, os ninivitas continuavam a se quebrantar. Em cada esquina ainda havia sinais de arrependimento, altares de ídolos derrubados, roupas de pano de saco penduradas nas portas, homens e mulheres que ainda choravam em oração. O rei permanecia em silêncio sobre cinzas, mantendo o decreto de humilhação diante do Deus de Israel. A cidade que antes se orgulhava de sua crueldade, agora curvava-se diante da misericórdia. O contraste era profundo. O povo inimigo encontrava perdão, enquanto o profeta escolhido encontrava tormento em seu interior. Jonas lembrava-se de quando fora ao ventre do peixe, clamando pela própria vida. O mesmo Deus que o resgatara agora resgatava uma cidade inteira, mas em vez de gratidão, ele sentia revolta. Em seus pensamentos mais sombrios, murmurava: se a misericórdia é para todos, o que vale o sacrifício de Israel? Se os inimigos vivem, de que serve o meu chamado? O Senhor, porém, não abandonava seu servo à própria amargura. Assim como o preparara para sobreviver no ventre da escuridão, agora preparava o cenário para abrir-lhe os olhos. O episódio da planta não era acaso. Era a revelação de que Jonas se alegrava com coisas pequenas, passageiras, mas não conseguia alegrar-se com a salvação de milhares de vidas. Quando a planta secou e o sol queimou sua cabeça, Jonas clamou pela morte mais uma vez, e foi nesse clamor que a voz divina o confrontou. Tu te compadeceste da planta, pela qual não trabalhaste, que nasceu em uma noite e pereceu na outra. Não hei de eu me compadecer de Nínive, essa grande cidade, com mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. O silêncio após essas palavras era mais pesado do que o próprio sol. Jonas não respondeu. Seu coração estava dividido entre a justiça que desejava e a misericórdia que não compreendia. Era como se o Senhor lhe dissesse: se tu foste salvo pela graça quando estavas perdido, por que desejas condenar os outros à morte? E assim a cena permaneceu. De um lado, uma cidade inteira celebrando a vida após o arrependimento. De outro, um profeta solitário lutando contra seu próprio orgulho. Essa tensão não se resolvia em palavras, mas ficava suspensa no ar como uma pergunta eterna. O profeta, sentado sobre a poeira, não sabia que sua dor seria lembrada para sempre como testemunho. Porque a história de Jonas não era apenas sobre Nínive. Era sobre a misericórdia que transcende fronteiras, sobre o coração humano que resiste ao perdão e sobre o Deus que não se curva ao desejo de vingança, mas que insiste em salvar, mesmo quando seus próprios mensageiros não entendem. Naquele dia, Nínive permaneceu em pé e Jonas permaneceu em silêncio. Entre eles, a voz do Altíssimo ecoava, lembrando ao mundo que a verdadeira grandeza não está em destruir, mas em perdoar. O sol declinava sobre as muralhas de Nínive, tingindo a cidade em tons dourados e vermelhos. As ruas já não ecoavam lamentos, mas passos cautelosos de um povo que havia experimentado o peso do juízo e o milagre do perdão. O ar carregava uma sensação estranha, mistura de alívio, temor e expectativa.
Dentro das casas, famílias ainda rezavam em voz baixa, como se temessem que qualquer descuido pudesse trazer de volta a espada suspensa. A vida voltava, mas em tom de reverência, como quem pisa sobre gelo fino. E Jonas, sentado em sua cabana fora da cidade, contemplava tudo em silêncio. Seus olhos acompanhavam a fumaça das cozinhas que se erguia para o céu, e em seu coração o conflito rugia. Ele sabia que o Senhor havia se compadecido, sabia que a destruição fora retirada, mas não aceitava. Para o profeta, justiça era ruína, fogo, sentença final. Somente girava como moinho, repetindo as palavras que havia dito em murmúrio. Eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. O que para muitos seria louvor, para Jonas era frustração. Na escuridão do ventre do peixe, ele clamou por vida. Na luz do perdão dado aos ninivitas, ele clamava por morte. A contradição era dolorosa, mas verdadeira. Jonás não lutava contra o Senhor apenas com palavras. Lutava dentro de si contra o orgulho, contra a ideia de que seus inimigos poderiam receber o mesmo favor que Israel. Se eles vivem, o que nos diferencia? Se eles são poupados, onde está o privilégio do povo escolhido? O profeta não percebia que naquele momento estava preso ao mesmo egoísmo que tantas vezes o próprio Israel carregara. A noite caiu. Estrelas surgiram, mas o coração de Jonas permanecia pesado. Ele se deitou no chão seco da cabana, mas o sono não vinha. Suas lembranças retornavam como fantasmas. O momento em que foi lançado ao mar, o frio das águas, o terror no ventre da criatura marinha. Recordava-se de sua oração desesperada, das palavras ditas com a alma em frangalhos. Do ventre do abismo clamei, e o Senhor me ouviu. E agora, com amargura, perguntava-se: por que eles também podem clamar e ser ouvidos? Por que minha dor deveria abrir caminho para a salvação dos inimigos? A brisa da madrugada sussurrava entre os ramos da cabana, mas em seu coração havia apenas silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas pesado, como se o próprio Deus o observasse em espera. Não houve trovão, não houve voz audível, não houve sinais visíveis. Apenas a lembrança da pergunta divina que ainda ecoava: é razoável esta tua ira? Jonas não respondeu. Talvez não soubesse como. Talvez não quisesse. Ele apenas permaneceu, olhando a cidade ao longe, esperando, sem saber o quê. No fundo, ainda desejava ver fumaça subir das muralhas, ainda ansiava por juízo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele o lembrava de sua própria salvação. Ele era a contradição viva, salvo pela misericórdia, mas incapaz de aceitá-la para os outros. E assim a noite avançou. Enquanto Nínive dormia em temor e esperança, Jonas velava em silêncio, encarando não apenas uma cidade, mas o reflexo de seu próprio coração. O ventre da escuridão o havia quebrado. Mas agora, a misericórdia de Deus se tornava um abismo ainda mais profundo, no qual o profeta se via diante de um mistério que não conseguia compreender. Porque o maior enigma não estava no peixe, nem na cidade, nem no fogo que não caiu. O maior enigma estava na misericórdia divina, que insiste em salvar mesmo aqueles que o mundo julga indignos. O sol nasceu sobre Nínive como espada de fogo. A cidade ainda guardava sinais do jejum e do pranto, mas a vida voltava lentamente às ruas. Crianças saíam tímidas às praças, mulheres retomavam suas tarefas e homens reabriam os mercados, ainda em silêncio reverente. Havia um temor invisível pairando sobre todos, como se a qualquer instante a mão de Deus pudesse voltar a pesar. Mas nas casas havia esperança. O decreto de destruição não se cumprira, e isso significava que o Altíssimo ouvira o clamor. Enquanto isso, no leste da cidade, Jonas permanecia em sua cabana improvisada.
A estrutura de ramos secos mal o protegia do calor ardente. O profeta, exausto, contemplava a cidade com olhos pesados. Seu coração ainda estava dividido. Por um lado, reconhecia a misericórdia de Deus. Por outro, desejava ver justiça em forma de fogo e cinzas. A cada risada que ecoava ao longe, seu coração se apertava. Eles vivem porque Deus poupou. E eu, o profeta, vivo para testemunhar isso. Era como se a vida da cidade fosse sua humilhação. Foi então que o Senhor preparou uma lição silenciosa. Durante a noite, uma planta brotou junto à cabana, crescendo de forma rápida e misteriosa, como se o tempo tivesse acelerado sob a ordem divina. Ao amanhecer, sua sombra já cobria a cabeça de Jonas, protegendo-o do sol escaldante. Pela primeira vez em muitos dias, o profeta encontrou alívio. Sentou-se sob a sombra fresca e em seu coração brotou uma alegria simples. Pela manhã, murmurou: "Bendita sombra, que me dá descanso." Mas a alegria era passageira, tão frágil quanto o broto que a gerava. No dia seguinte, Deus preparou um verme que feriu a planta. Ao nascer do sol, as folhas estavam murchas e em pouco tempo a sombra desapareceu. O vento oriental soprou abrasador. O calor queimou a cabeça de Jonas e ele desfalecia de sede. Outra vez, sua voz rompeu em lamento: "É melhor para mim morrer do que viver." E foi nesse momento que a voz do Senhor ecoou com clareza: "Tens compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais." As palavras caíram como trovão sobre o coração de Jonas, mas não com a fúria de tempestade. Caíram com a calma de quem revela a verdade final. O profeta, suado e cansado, permaneceu em silêncio. Ele, que se alegrara por causa de uma sombra passageira, não conseguia alegrar-se por causa da vida de milhares. Ele, que agradecera por ser salvo do ventre do peixe, agora questionava a salvação de uma cidade inteira. O contraste era insuportável e, ainda assim, revelador. A misericórdia de Deus não era prêmio para poucos, mas torrente que alcança até aqueles que parecem indignos. Jonas, sentado sobre a poeira, percebeu que sua dor não era apenas pela cidade, mas por si mesmo, por não compreender a amplitude do coração divino. O sol continuava queimando, o vento soprava, e a cidade ao longe vivia. O profeta permanecia imóvel, como pedra marcada pelo tempo. Mas, em seu silêncio, o Senhor gravava uma lição que atravessaria séculos. O homem deseja justiça como espada, mas o Altíssimo revela justiça como misericórdia. E Jonas, ainda que sem palavras, sabia que o verdadeiro ventre da escuridão não fora o peixe, mas seu próprio coração diante da graça. Jonas permanecia sentado no pó, a pele queimada pelo sol, os lábios rachados pelo vento abrasador e o coração pesado como pedra. A cidade diante de seus olhos já não era mais apenas Nínive, era um espelho que refletia sua própria jornada. Enquanto observava os ninivitas, lembrava-se do dia em que o Senhor o chamou pela primeira vez. "Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade." Sua mente via a si mesmo fugindo às pressas, descendo ao porto, pagando a passagem para Tarsis, como se moedas pudessem comprar distância de Deus. Lembrava-se da tempestade, do rugido das ondas, do terror nos olhos dos marinheiros. Lembrava-se de seu corpo sendo lançado às águas, e o frio do mar o cobrindo como mortalha. Sentiu outra vez a prisão do ventre do peixe, a escuridão sufocante, o cheiro de morte, o som das entranhas. Foi ali que clamou: "Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste." Foi ali que reconheceu a mão do Altíssimo, foi ali que prometeu obedecer.
Mas agora, diante da misericórdia sobre Nínive, percebia que sua obediência ainda carregava sombra de orgulho. Ele havia aceitado pregar, mas apenas esperava o juízo. Não havia se alegrado com o arrependimento. Seu coração, salvo pela graça, ainda resistia a aceitar que essa mesma graça pudesse ser derramada sobre seus inimigos. Enquanto o sol queimava, Jonas murmurava para si mesmo: Eu, que fui salvo da morte, queria vê-los morrer. Eu, que recebi compaixão, não suporto que eles a recebam. Suas palavras soavam como sentença contra si mesmo. A planta que murchara era símbolo vivo diante de seus olhos. Por uma sombra passageira, ele sentira a alegria, mas por uma multidão salva, sentia a ira. O Senhor o confrontava não apenas com palavras, mas com sua própria contradição. E no fundo de sua alma, Jonas compreendia que não era Nínive quem estava em julgamento, mas ele mesmo. Naquele silêncio pesado, Jonas começou a perceber que a verdadeira missão de um profeta não é satisfazer sua visão de justiça, mas encarnar a voz do Deus eterno. O profeta não é dono da mensagem, é apenas mensageiro. Não escolhe a quem a palavra deve alcançar, apenas a anuncia. A misericórdia pertence ao Senhor e não ao coração limitado de um homem. O vento soprou mais forte, levantando poeira que cobria o rosto de Jonas. Ele fechou os olhos e, em sua mente, viu novamente o momento em que foi vomitado pelo peixe sobre a areia. Recordou a sensação de renascer, de receber nova chance. Percebeu que o que acontecia em Nínive era o mesmo que acontecera com ele. Ambos haviam sido lançados ao abismo e ambos haviam recebido uma segunda oportunidade. O profeta respirou fundo e lágrimas finalmente escorreram de seus olhos. Não eram lágrimas de revolta, mas de reconhecimento. Talvez ainda não compreendesse toda a amplitude da misericórdia de Deus, mas agora sabia que estava diante de algo maior do que sua própria vontade. E naquele instante, Jonas, mesmo sem palavras, se rendeu novamente ao mistério divino. Não era mais questão de justiça ou vingança. Era questão de aceitar que o Senhor é livre para salvar a quem deseja. Nínive, a cidade maldita, tornara-se palco da revelação eterna, que a graça do Altíssimo não conhece fronteiras. E Jonas, o profeta teimoso, tornava-se testemunha não apenas de juízo, mas do amor insondável que desce até o mais fundo abismo para resgatar vidas. O sol ainda queimava, o vento ainda soprava, mas dentro dele algo se quebrava e se refazia. O silêncio do deserto se tornava agora um lugar de revelação. Jonas permaneceu sentado diante do horizonte e sua mente começou a costurar fios que até então não percebia. Ele olhava Nínive e ao mesmo tempo enxergava Israel. Seu povo, tantas vezes agraciado pelo Altíssimo, também caíra em idolatria, em violência, em injustiça. Quantas vezes profetas foram enviados a Israel para advertir, para chamar ao arrependimento? Quantas vezes o Senhor estendeu sua mão antes de derramar o juízo? A diferença entre Nínive e Israel não estava na maldade, mas na resposta ao chamado. E isso queimava o coração do profeta como fogo escondido. Enquanto os ninivitas se cobriam de pano de saco e clamavam em lágrimas, Jonas lembrava-se de Israel resistindo às advertências, fechando os ouvidos, zombando dos mensageiros. O contraste era doloroso. Os inimigos respondiam com quebrantamento ao que muitas vezes o povo escolhido respondia com endurecimento. Ele se perguntou em silêncio: seriam eles, estrangeiros, mais sensíveis à voz de Deus do que nós? O pensamento o feriu como lâmina. E, no entanto, era essa a lição que o Senhor lhe mostrava. O Deus de Israel não é Deus de fronteiras estreitas, mas o Criador de céus e terras, aquele cujo coração não se prende às muralhas humanas. Jonas se via diante de um mistério maior do que sua própria missão.
A misericórdia divina é tão vasta quanto o mar que o engolira, tão profunda quanto o ventre da escuridão que o salvara. A lembrança da planta ainda o assombrava. Ele tivera compaixão de algo pequeno, efêmero, e agora o Senhor o convidava a enxergar a compaixão sobre milhares de almas. Era como se Deus dissesse: Israel não é amado porque é perfeito, mas porque minha aliança é fiel. E assim como tenho compaixão de ti e do teu povo, também tenho de Nínive, porque eu sou o Senhor de toda a terra. Jonas chorou em silêncio, não lágrimas de revolta, mas de confusão e revelação. Seu coração, ainda duro, começava a se abrir. Ele recordava sua própria oração no ventre do peixe: a salvação vem do Senhor. Naquele momento, entendeu que não dissera apenas sobre si mesmo, mas sobre todos. Não era Israel quem detinha a salvação. Não era o profeta quem decidia. Era Deus quem salva, a quem deseja, quando deseja, da forma que deseja. O profeta ergueu os olhos para o céu estrelado. As constelações silenciosas pareciam refletir a imensidão da misericórdia que ele mal compreendia. Em sua mente, a voz do Altíssimo ainda ecoava: e não hei de eu ter compaixão de Nínive? Essa pergunta não era apenas sobre a cidade, era sobre o próprio coração de Jonas, sobre Israel, sobre o mundo inteiro. E naquele instante, ele percebeu que sua vida fora uma parábola viva. Assim como tentara fugir e foi alcançado, assim também as nações poderiam fugir, mas seriam alcançadas. Assim como fora lançado ao abismo e resgatado, assim também os povos poderiam ser tragados pelo juízo, mas ainda assim resgatados pela misericórdia. Sua própria história era a mensagem que carregava. Jonas não respondeu em voz alta, mas, em seu íntimo, um eco de rendição começou a nascer. Ele ainda não compreendia tudo, mas sabia que o Deus a quem servia era maior do que sua raiva, maior do que sua visão de justiça, maior do que o orgulho de um povo. Nínive dormia em paz naquela noite. Israel, distante, seguia em sua luta. E Jonas, o profeta rebelde, finalmente percebia que o chamado não era apenas para pregar, mas para aprender. A missão não era apenas levar a palavra, mas viver a lição. O vento do deserto soprou suave, como brisa que acaricia depois da tempestade. E Jonas entendeu, ainda que em parte, que a misericórdia do Senhor é o mistério mais profundo que um homem pode contemplar. A noite avançava e Jonas continuava a meditar, como se cada estrela no céu fosse uma palavra escrita pelo Altíssimo. Sua própria vida tornara-se uma parábola que ele ainda tentava decifrar. O ventre do peixe, a fuga, a tempestade, a proclamação em Nínive, tudo se unia em uma linha invisível que apontava para algo maior do que ele podia compreender. Não era apenas sua história. Era um sinal que ecoaria para além de sua geração, um testemunho para Israel e para todas as nações. Ele se lembrava de quando, sufocado nas entranhas da escuridão, clamou pela vida e foi ouvido. Era como se Deus tivesse usado sua morte interrompida para mostrar que ninguém está tão distante a ponto de não poder ser alcançado. E agora, ao contemplar Nínive salva, Jonas entendia. Sua própria experiência era o anúncio de que o Senhor é capaz de resgatar até mesmo aqueles que parecem destinados à ruína. O ventre do peixe não era apenas sua prisão, mas o útero de um novo nascimento. Ali, ele morrera para sua vontade e renascera para a missão. Do mesmo modo, Nínive, envolta em violência e idolatria, havia descido às portas da morte e agora renascia em arrependimento. O sinal de Jonas não era apenas para os ninivitas, mas para todas as gerações. Deus desce ao abismo para salvar. Enquanto refletia, o profeta começou a perceber que sua vida era mais do que uma missão pessoal. Ele era testemunha de um mistério que atravessaria os séculos.
Israel, tantas vezes surdo ao chamado, agora tinha diante de si o exemplo de um povo estrangeiro que se humilhou e viveu. Era como se o Senhor dissesse: se Nínive, em sua crueldade, pôde se quebrantar, quanto mais Israel deveria se arrepender quando eu o chamar. Jonas, cansado, apoiou-se sobre as pedras da colina. Seu coração ainda ardia em conflito, mas agora havia também reverência. Ele compreendia que era apenas peça em um enredo maior, parte de uma revelação que o ultrapassava. Talvez Israel zombasse de sua missão. Talvez o considerassem fraco por não ter visto a destruição de seus inimigos. Mas o sinal estava dado. O ventre da escuridão, a cidade perdoada, a misericórdia triunfando sobre o juízo. O profeta ergueu a voz em oração, não como antes, em que murmurava a revolta, mas em tom grave e resignado. Senhor, tua misericórdia é abismo profundo. Tua compaixão é maior do que a fúria dos mares. Se o meu coração não entende, ainda assim proclamo: tua salvação pertence a ti e só a ti. Ao longe, a cidade dormia. O vento da madrugada soprava, e Jonas sabia que sua história jamais seria esquecida. Não porque trouxera juízo, mas porque revelara o mistério do coração divino. Sua vida se tornara símbolo eterno de que Deus alcança até os perdidos, de que o perdão pode florescer até no solo mais endurecido, e de que o Senhor não está limitado às fronteiras de um único povo. E assim, o silêncio da noite se encheu de peso espiritual. O profeta compreendia que o verdadeiro sinal não era a sombra da planta, nem a destruição evitada, mas a misericórdia que se derrama como rio sobre aqueles que a recebem. Esse seria o eco de sua vida. Jonas, o profeta que desceu ao ventre da escuridão, tornou-se para sempre sinal de que a salvação é obra do Senhor e não do homem. Jonas permanecia à sombra incompleta de sua cabana destruída pelo sol e pelo vento. Mas agora já não estava apenas diante de Nínive. Estava diante de si mesmo. Era como se todo o peso da missão tivesse se voltado contra o seu coração, revelando-o nu diante do Altíssimo. O silêncio em volta se tornava uma voz que o interrogava sem descanso. Para que foste chamado, Jonas? Para anunciar destruição ou para revelar a misericórdia do Senhor? Ele lembrava do primeiro instante em que a voz divina o alcançou em Israel. Naquele tempo, acreditava que sua missão seria como a dos profetas anteriores, denunciar e ver o juízo cair. Mas Deus o levara a outro caminho, mais profundo e misterioso. Não o enviara apenas para condenar, mas para ser testemunha da graça que supera a ira. Essa era a revelação mais difícil, a que feria seu orgulho, mas também a que gravava a marca mais eterna. Jonas lutava em pensamentos, dizia consigo: se sou profeta, devo anunciar a palavra de Deus. E sua palavra era de destruição. Mas agora vejo a cidade em pé, poupada, viva. O que pensarão de mim? Dirão que sou falso, que minha profecia não se cumpriu. Meu nome será motivo de escárnio e minha voz perderá autoridade. O orgulho se contorcia dentro dele, tentando convencê-lo de que a ruína teria sido melhor. Mas a voz do Altíssimo não cessava de ecoar. Não é a tua reputação que importa, Jonas, é a minha glória. Não foste chamado para sustentar teu nome, mas para revelar o meu caráter. E o meu caráter é misericórdia. Essas palavras, ainda que não audíveis, ressoavam como martelo em seu coração. Jonas percebeu que sua identidade como profeta não estava no cumprimento literal de sua palavra, mas no testemunho da fidelidade de Deus. Ele não era dono da mensagem, apenas canal. E a mensagem não era sobre fogo ou destruição, mas sobre arrependimento e vida. De repente, o profeta se viu como imagem do próprio Israel.
O povo escolhido também fora chamado para ser luz entre as nações, mas tantas vezes buscara apenas a própria glória, esquecendo-se de que o Senhor deseja alcançar todos os povos. Jonas percebia que sua resistência, sua fuga, sua ira eram reflexo da mesma obstinação de Israel. Ele era espelho de sua nação, e sua história era lição não apenas para Nínive, mas para seu próprio povo. A escuridão do ventre do peixe voltava à sua memória. Ali, quando clamou, não pediu justiça, pediu compaixão. E o Senhor o ouvira. Agora, diante de Nínive, ele compreendia. O mesmo Deus que o resgatara das águas profundas, resgatava aquela cidade da ruína. Ele não podia mais negar. O que o salvara era o mesmo que salvava seus inimigos. Jonas ergueu os olhos marejados para o céu estrelado. O vento soprava poeira sobre seu rosto, mas ele já não resistia. Sua voz saiu fraca, mas carregada de entrega. Senhor, não compreendo todos os teus caminhos, mas sei que são mais altos que os meus. Se me chamaste para ser profeta, que eu seja a voz da tua misericórdia, ainda que me doa, ainda que meu nome seja esquecido. Naquele instante, uma paz silenciosa envolveu sua alma. Não era alegria completa, nem ausência de dor, mas era rendição. O profeta que lutara contra seu chamado agora se entregava ao mistério maior do coração divino. E assim, Jonas entendeu que a missão nunca fora sobre sua vontade, mas sobre o caráter de Deus. Não era sobre destruir uma cidade, mas sobre revelar ao mundo que a misericórdia do Senhor é maior que o abismo. Jonas deixou Nínive para trás, caminhando lentamente pelo deserto, como quem carrega nos ombros um fardo invisível. As muralhas imensas da cidade desapareciam no horizonte, mas a lembrança de seu clamor ecoava em sua mente. Cada rua, cada praça, cada rosto que vira prostrado em arrependimento, agora lhe parecia tatuado no coração. Ele não sabia se algum dia voltaria a pisar naquela terra, mas sabia que jamais poderia apagá-la de sua memória. O sol queimava sua cabeça. O vento levantava nuvens de poeira que lhe cortavam o rosto, e ainda assim ele caminhava. Não havia pressa. Não havia destino imediato, apenas passos pesados sobre a areia, como se cada grão fosse testemunha de sua luta interior. Em seu peito ainda havia conflito. Por um lado, reconhecia a grandeza da misericórdia divina. Por outro, sentia a dor de ter visto seus inimigos receberem a mesma compaixão que um dia o salvara. Enquanto avançava pelo deserto, lembrava-se do ventre do peixe. A escuridão, o medo, a oração que brotara de seus lábios, era como se o Senhor lhe sussurrasse novamente. Do mesmo modo que te salvei, salvei Nínive. Do mesmo modo que tu clamaste e foste ouvido, eles clamaram e foram poupados. E Jonas sabia que era verdade. Sua vida era testemunho vivo de que Deus salva, não apenas a Israel, mas a todos os que se humilham diante dele. Ao cair da tarde, o profeta encontrou uma pedra e ali se sentou, contemplando o céu tingido de vermelho. A solidão do deserto era profunda, mas nele havia também um silêncio que falava. Era como se o Senhor, mais uma vez, o confrontasse sem palavras. Jonas, foste enviado não para a tua glória, mas para a minha. És profeta, e teu chamado não é agradar teus olhos, mas revelar o meu coração. Jonas suspirou, fechando os olhos. Em sua mente, via a planta que o confortara por uma noite e depois murchara. Via a cidade poupada, respirando vida quando ele esperava a ruína. Via a si mesmo, correndo de Deus, descendo a Tarsis, afundando nas águas, sendo engolido pelo peixe. Tudo se unia em um mesmo enredo. Ele sempre buscara escapar, mas a mão do Altíssimo sempre o alcançara. Senhor, murmurou, a voz rouca pelo cansaço, eu sou pequeno demais para compreender teus caminhos. Fui pó no ventre da morte e ainda assim
tu me levantaste, como poderia eu, salvo pela tua graça, negar a outros essa mesma misericórdia? O vento soprou suave, como resposta. O profeta ergueu os olhos e contemplou as estrelas surgindo uma a uma. Percebeu que sua vida já não lhe pertencia. Ele era testemunha de algo maior, de uma revelação que não se encerrava em seu próprio coração. O mundo lembraria de sua fuga, de sua dor, de sua contradição, mas também lembraria que Nínive se arrependeu e viveu. E, acima de tudo, lembraria que Deus é Senhor de todas as nações e sua misericórdia não conhece fronteiras. Jonas levantou-se novamente e retomou sua caminhada. O deserto era vasto, a noite fria se aproximava, mas dentro de si havia uma chama silenciosa. Ele ainda carregava perguntas, ainda lutava contra o orgulho, mas também sabia que havia sido moldado para ser mais do que voz de juízo. Era testemunho da compaixão que alcança até o mais distante coração. E assim, enquanto deixava Nínive para trás, Jonas compreendia que sua missão não terminara ali. O sinal que sua vida representava ecoaria para sempre, como advertência e como promessa. Ele, o profeta que descera ao ventre da escuridão, carregava em si o testemunho de que o Senhor pode transformar até a morte em vida, até a ira em compaixão, até o inimigo em irmão. A noite caiu sobre o deserto e Jonas caminhava sob o brilho frio das estrelas. O silêncio ao redor era tão vasto que cada passo seu parecia ecoar como martelo sobre pedra. O profeta carregava o peso de uma missão cumprida e, ao mesmo tempo, o fardo de uma alma dilacerada. Sabia que obedecera à voz do Altíssimo, mas em sua mente ainda restava a pergunta que queimava: qual seria o legado de sua obediência? Ao longe, as memórias de Nínive não o deixavam. Ele podia quase ouvir os clamores de arrependimento que encheram as praças. Podia ver os nobres prostrados em cinzas, o rei despido de seu manto, crianças chorando ao lado de suas mães. Aquela cena não seria esquecida, e ele, ainda que relutante, era a testemunha viva desse milagre. Mas dentro dele, a lembrança era ambígua. Para os ninivitas, vida. Para ele, vergonha. O profeta sentia-se derrotado em seu próprio triunfo. Jonas sentou-se sobre uma rocha e ergueu os olhos ao céu. Senhor, o que será lembrado de mim? Que fui o profeta que fugiu, o profeta rebelde, o profeta contrariado pela tua graça? Ou que fui o instrumento pelo qual salvaste uma cidade inteira? O vento soprou suave, mas nenhuma resposta veio. O silêncio era a resposta. Não se tratava dele, nunca se tratara. Tratava-se do caráter de Deus sendo revelado ao mundo. E nesse silêncio, Jonas começou a compreender que sua vida era sombra e luz ao mesmo tempo. Sombra, porque revelava a dureza do coração humano, a teimosia, o orgulho, a fuga. Luz, porque mostrava a paciência divina, o poder que transforma ruína em arrependimento, morte em vida. Sua história, marcada por falhas, seria lembrada não por suas virtudes, mas pela misericórdia que o ultrapassava. Ele fechou os olhos e recordou-se do ventre do peixe. Ali, no limite da morte, aprendera que a salvação pertence ao Senhor. Agora, diante do deserto, entendia que essa verdade era maior do que podia suportar. A salvação não era posse de Israel, não era troféu de profetas, mas rio que corre livre para onde o Altíssimo deseja. O coração de Jonas ardia em confusão. Não sabia se alegrar ou lamentar, mas sabia que o mistério de Deus o havia marcado para sempre. Ele não era apenas um profeta de palavras, era um profeta de sinais. Sua própria vida tornara-se mensagem. Ninguém pode fugir do chamado, e ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pela misericórdia. O deserto avançava diante de seus olhos, vasto e infinito. Jonas sabia que seguiria caminhando, talvez em direção a Israel, talvez para outra missão.
mas uma certeza permanecia. Sua voz, mesmo relutante, havia se tornado ponte entre a fúria e a compaixão, entre o juízo e a vida. E assim, sob as estrelas silenciosas, Jonas aceitava que seu legado não seria o de um profeta glorioso, mas o de um homem quebrado que testemunhou a grandeza de um Deus que salva até os inimigos. Sua história seria contada não como triunfo humano, mas como revelação eterna da graça que não conhece fronteiras. Jonas retornou a Israel com passos lentos, o rosto marcado pelo sol do deserto e os olhos carregados de um silêncio que ninguém conseguia decifrar. Quando chegou às cidades de seu povo, muitos se admiraram ao vê-lo vivo, pois havia rumores de que havia desaparecido no mar, tragado pelas águas. Sua presença, porém, não trouxe apenas espanto, trouxe também desconforto. O profeta que pregara contra Nínive e voltara de lá com notícias de arrependimento não era recebido como herói, mas como enigma. Alguns se aproximavam dele com respeito, perguntando: "É verdade o que ouvimos?" Que até os reis de Nínive se curvaram diante do Deus de Israel. E ao ouvir a confirmação, muitos se maravilhavam. Se até eles se arrependeram, o que nos impede de ser poupados em nossos pecados? Havia os que viam esperança na história, mas havia também aqueles que se incomodavam profundamente. Entre os líderes e guerreiros, o nome de Jonas tornou-se motivo de controvérsia. Por que o Senhor pouparia nossos inimigos? Por que enviaria um de nós para salvar os que nos oprimem? As palavras corriam em sussurros e em gritos. Para uns, Jonas era prova da compaixão divina. Para outros, era traidor, profeta que preferiu a vida dos estrangeiros à justiça sobre eles. Jonas caminhava entre essas vozes como homem marcado. Ele não buscava glória, não respondia às acusações, apenas guardava silêncio. Dentro de si, sabia que não tinha autoridade própria, apenas fora instrumento. O peso da missão ainda queimava em sua alma, mas agora percebia que sua história incomodava porque revelava algo que muitos não queriam aceitar. O Senhor não pertence a um povo apenas, e sua misericórdia não se curva à vontade dos homens. Em noites silenciosas, Jonas erguia os olhos ao céu e murmurava: "Senhor, eles não entendem, nem eu compreendi quando me chamaste. Mas se a minha vida servir de testemunho, que seja. Se me chamarem traidor, que seja. Contanto que tua misericórdia seja conhecida." Seu coração, ainda dividido, sofria ao perceber que até entre os seus era difícil aceitar que o Altíssimo tivesse poupado Nínive. Mas essa era a lição que o perseguiria até a morte. O Deus que o salvara do ventre da escuridão é o mesmo que salva até aqueles que o mundo julga indignos. E assim, Jonas tornou-se sinal não apenas para os ninivitas, mas também para Israel. Sua presença incomodava porque era a lembrança viva de que o Senhor não se prende às fronteiras da religião, da cultura ou da guerra. Ele salva porque é seu caráter salvar, e não porque os homens mereçam. O profeta caminhava pelas ruas de Israel com manto gasto, barba desgrenhada, olhar grave. Alguns se prostravam diante dele em reverência. Outros desviavam o rosto em desprezo. Ele aceitava ambos os olhares, porque sabia que não vivia mais para agradar homens. Sua vida estava amarrada ao chamado que jamais poderia negar. No fundo de sua alma, Jonas ainda lutava contra as sombras, mas agora essas sombras não eram tempestades ou mares, eram as dúvidas sobre si mesmo, sobre o povo, sobre sua própria identidade. E ainda assim, em meio a tudo ele sabia, a misericórdia que o alcançara no ventre do peixe e alcançara Nínive, era a mesma que sustentava Israel, a mesma que sustentava o mundo inteiro. Os anos avançaram como rios que não se detêm, e Jonas já não era o mesmo homem que partira apressado para Tarsis.
Seu corpo carregava a marca da idade, os cabelos haviam embranquecido e sua voz, outrora firme como trovão, agora soava grave, pausada, como o eco distante de dias passados. Ainda assim, por onde caminhava, o nome dele era lembrado com reverência e com controvérsia. Em Israel, muitos o viam como profeta que realizara um feito sem precedentes, levar uma cidade estrangeira ao arrependimento coletivo. Outros, porém, murmuravam em segredo. Jonas é o profeta que anunciou destruição e nada aconteceu. Essa tensão o acompanhava como sombra inseparável. Ele era lembrado não apenas por sua obediência final, mas também por sua fuga inicial, pelo peixe que o engoliu, pela misericórdia que o feriu. Em suas últimas jornadas, Jonas evitava multidões. Preferia o silêncio das colinas e o sopro do vento no deserto. Ali, longe do ruído dos homens, meditava sobre sua vida. Recordava-se do ventre da escuridão, onde clamou e foi ouvido. Recordava-se do sol abrasador sobre sua cabeça, do broto que lhe dera sombra, e depois se perdera. Recordava-se do silêncio de Deus que tantas vezes o deixou sem respostas, mas também da voz que jamais cessou de chamá-lo. À medida que envelhecia, começou a compreender algo que antes resistia em aceitar. Sua história não era sobre sua honra, nem sobre a glória de Israel. Era sobre o caráter de Deus. O Altíssimo o havia usado como espelho, como parábola viva, para mostrar que a misericórdia é mais poderosa que o juízo. Jonas, ainda que contrariado, havia se tornado testemunha de que o Senhor não se compraz em destruir, mas em salvar. Certa noite, sentado à beira de uma fogueira, murmurou consigo mesmo: eu fugi, mas ele me alcançou. Eu desci ao abismo, mas ele me ergueu. Eu desejei morte, mas ele me deu vida. Eu quis ver destruição, mas ele revelou compaixão. E assim minha vida não foi minha, mas dele. A chama da fogueira iluminava seu rosto cansado, e suas lágrimas refletiam como cristais. Pela primeira vez, Jonas não resistia mais ao mistério. Aceitava, ainda que sem entender tudo, que a salvação pertence ao Senhor e que sua graça é maior do que a lógica dos homens. Alguns jovens profetas o procuravam, desejosos de ouvir sua história. Jonas os recebia em silêncio, mas quando falava, suas palavras eram lentas, carregadas de peso. O ventre do peixe me mostrou que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado. E Nínive me mostrou que Deus é livre para salvar até os que julgamos indignos. Não corram dele, não disputem com ele. Apenas obedeçam, ainda que doa, ainda que não compreendam, porque ele sempre tem razão. Os jovens partiam em lágrimas, levando consigo a memória de um profeta que não era perfeito, mas que encarnava o mistério de um Deus perfeito. E Jonas, sozinho, sorria amargamente, aceitando que essa seria sua herança. Ser lembrado não por sua glória, mas pelo reflexo da misericórdia que o havia desconcertado a vida inteira. Nos últimos dias, já fraco, repousava sob uma tenda em Ramá. O som do vento embalava sua alma, e em seus pensamentos o mar voltava a rugir. Não mais como ameaça, mas como lembrança do lugar onde ele aprendeu que o Altíssimo reina até nas profundezas. E assim, o profeta dos abismos envelheceu, trazendo em seus olhos cansados o peso de uma vida inteira marcada pelo chamado que ninguém pode fugir. A velhice havia dobrado as costas de Jonas e tornado curtos os seus passos. Sua voz, que um dia ressoara em praças estrangeiras, agora era quase um sussurro. Ainda assim, em sua fragilidade havia algo imponente. O peso de uma vida que, mesmo marcada por fuga e contradição, fora conduzida pelas mãos invisíveis do Altíssimo. O profeta passava seus dias em silêncio, sentado à sombra de uma oliveira, olhando o horizonte como se buscasse algo além do visível. Certa madrugada, incapaz de dormir, Jonas levantou-se e caminhou lentamente até uma colina próxima. O céu estava salpicado de estrelas,
e o vento frio da noite atravessava suas roupas gastas. Ali, ajoelhou-se com esforço, apoiando as mãos no chão, e ergueu o rosto enrugado ao firmamento. Por um longo tempo, permaneceu em silêncio, até que finalmente sua voz rompeu, grave e trêmula. Senhor, fui chamado ainda jovem, e fugi de ti. Desci ao mar tentando escapar, e foste tu que me encontraste nas ondas. Afundei até as portas da morte, e foste tu que me levantaste do ventre da escuridão. Preguei a Nínive esperando fogo, e tu mostraste compaixão. Reclamei, murmurei, questionei, e ainda assim não me abandonaste. Hoje, já velho, sei que não vivi para minha honra, mas para o teu mistério. Suas palavras se quebravam em lágrimas. O vento agitava seus cabelos brancos e os olhos do profeta brilhavam sob a luz da lua. Ele continuou: Não compreendi teus caminhos, mas compreendi a ti, Senhor. És misericordioso, és tardio em irar-te, és grande em benignidade. Eu, que queria justiça como espada, aprendi que tua justiça é compaixão. Eu que quis ver a morte de meus inimigos, aprendi que tu desejas a vida até dos que se afastam. O silêncio da noite parecia acolher sua confissão como cântico. Jonas respirou fundo, a voz quase desvanecendo. Hoje não peço morte, como outrora pedi. Hoje peço apenas que minha vida, com todas as minhas falhas, seja lembrada como testemunho de que tua misericórdia é maior do que os mares. Se um dia perguntarem quem fui, que não digam apenas Jonas, o profeta que fugiu, mas também Jonas, o profeta que foi alcançado pelo amor que não falha. As lágrimas corriam por seu rosto como rios. Suas mãos, calejadas e trêmulas, se ergueram ao céu, e por um instante sua figura, solitária sobre a colina, parecia pequena diante da vastidão. Mas naquele momento, era como se o universo inteiro se inclinasse para ouvir a oração de um homem quebrado, mas redimido. O vento cessou, e a paz tomou conta de sua alma. Jonas fechou os olhos, e em seu coração não havia mais revolta, apenas entrega. Ele sabia que não veria todos os frutos de sua missão, mas sabia também que sua história seria contada como sinal eterno. Que ninguém pode fugir da misericórdia de Deus, nem o profeta, nem a cidade estrangeira, nem o coração endurecido. E naquela madrugada silenciosa, o velho profeta repousou sua vida diante do Eterno, aceitando que sua jornada, marcada por contradições, estava inscrita no plano eterno do Senhor. O corpo de Jonas já não suportava o peso dos dias. Seus ossos doíam, sua respiração era curta, e seus passos se arrastavam como sombra sobre a terra. O profeta que um dia desceu às profundezas do mar, agora caminhava lentamente para o maior silêncio de sua vida, o repouso final. Seus olhos, embora cansados, ainda guardavam o brilho de quem contemplara o indizível. Não havia ouro em suas mãos, nem coroa sobre sua cabeça, apenas a memória de um chamado que o moldara para sempre. Naquela manhã, quando o sol despontava no horizonte, Jonas foi encontrado deitado sob uma oliveira, o rosto voltado para o céu. Seus lábios se moviam em oração, quase imperceptível, como se repetisse pela última vez as palavras que haviam marcado sua jornada. Do Senhor vem a salvação. E assim, suavemente, sua voz se apagou, e seu espírito foi recolhido pelo Altíssimo. A notícia de sua morte percorreu Israel como vento entre colinas. Homens e mulheres lembraram-se de sua história, de sua fuga, do peixe que o engolira, da cidade estrangeira que se arrependera diante de sua palavra. Alguns ainda o criticavam, dizendo que era profeta relutante. Outros o exaltavam, afirmando que nenhum homem havia visto arrependimento tão grande em tão vasto povo. Mas todos reconheciam, Jonas era sinal eterno de que o Deus de Israel é Senhor de toda a terra. Em Ramá, onde seu corpo foi sepultado, reuniram-se anciãos, jovens, mulheres e crianças. O cortejo caminhava em silêncio, carregando o corpo envolto em linho simples.
Não havia trombetas nem exércitos, mas havia reverência. Sobre a cova aberta, um velho discípulo ergueu a voz: Este é Jonas, o profeta que desceu ao ventre da escuridão e voltou à vida. Este é o homem que anunciou juízo, mas cuja missão revelou a misericórdia de Deus. As lágrimas escorreram nos rostos. Muitos se lembraram de Nínive, da cidade que se dobrou em cinzas e foi poupada. Outros se lembraram da fuga de Jonas e perceberam que até os profetas são homens frágeis diante do mistério divino. Mas em todos havia um mesmo temor. Se Deus foi capaz de salvar o profeta rebelde e a cidade inimiga, que limites teria sua compaixão? E assim, a memória de Jonas não se encerrou em sua sepultura. Sua vida tornou-se testemunho repetido de geração em geração. Os pais contavam a seus filhos: houve um profeta que desceu ao mar, foi engolido por um grande peixe, mas saiu vivo porque o Senhor o sustentou. E os filhos perguntavam: e por que Deus fez isso? E os pais respondiam: para mostrar que ninguém está além de seu alcance e que sua misericórdia é maior que o orgulho dos homens. A história de Jonas passou a ser contada não apenas como lembrança, mas como advertência. Advertência contra a fuga, contra a obstinação, contra a dureza de coração, mas também como promessa. Promessa de que até no mais profundo abismo o Senhor pode estender sua mão e salvar. Sobre a tumba do profeta, o silêncio permanecia. Mas não era silêncio de esquecimento, era silêncio de eternidade. Porque a vida de Jonas se tornara não apenas um episódio de juízo evitado, mas sinal de uma verdade que atravessaria os séculos. A salvação pertence ao Senhor, e sua compaixão não conhece fronteiras. E assim Jonas descansou, mas sua voz, ainda que calada, continuava a ecoar nas areias do tempo. O corpo de Jonas repousava na terra, mas sua história continuava a caminhar como sombra sobre os séculos. Profetas vieram depois dele, reis se levantaram e caíram, impérios surgiram e desapareceram, mas o sinal de Jonas jamais se apagou. Ele foi o profeta que tentou fugir e foi alcançado, o homem que desceu ao ventre da escuridão e voltou vivo, o mensageiro relutante que anunciou juízo e testemunhou compaixão. Sua vida tornou-se cicatriz eterna, lembrança de que os caminhos do Senhor não se dobram à vontade dos homens. E o eco dessa história não permaneceu apenas em Israel. Ele atravessou gerações, sendo lembrado como sinal de que a misericórdia é mais profunda que o mar, mais forte que a ira, mais vasta que a fronteira dos povos. O ventre do peixe não foi apenas prisão, foi anúncio. Nínive não foi apenas cidade estrangeira, foi testemunho. Jonas não foi apenas profeta rebelde, foi parábola viva da graça que desconcerta, porque não segue a lógica da vingança, mas a essência do amor divino. O que Nínive experimentou, o que Jonas resistiu em aceitar, é o mesmo que hoje ainda ecoa. A misericórdia pertence ao Senhor. A pergunta, porém, permanece aberta. Como cada um de nós reage quando a compaixão de Deus se estende até onde não queremos? Será que aceitamos a largura de seu perdão ou ainda murmuramos como Jonas, desejando que a justiça caia como fogo? O profeta viveu dividido entre fuga e obediência, entre orgulho e rendição. Mas sua vida foi escrita para nos mostrar que ninguém pode escapar do chamado e ninguém pode limitar a misericórdia de Deus. Se ele estendeu a mão até Nínive, se ouviu o clamor de um profeta rebelde nas entranhas do abismo, também pode alcançar os corações mais distantes hoje. E assim, a história de Jonas permanece como espelho diante de nós. Somos como o profeta, tentando fugir daquilo que Deus nos pede? Ou como Nínive, necessitando de arrependimento e de nova chance? Em ambos os casos, a resposta é a mesma. O Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia e poderoso para salvar. O vento do deserto ainda sopra sobre a memória do profeta, e sua voz
mesmo calada, continua a ecoar. Do Senhor vem a salvação. Essa é a verdade que nenhum mar pode calar, nenhuma muralha pode conter, nenhum coração endurecido pode impedir. E hoje, diante dessa história que atravessa o tempo, resta a você refletir. Se o Altíssimo chamou Jonas e salvou Nínive, o que ele pode estar chamando em sua vida agora? Será que não é tempo de ouvir o eco dessa voz e se render ao mistério da misericórdia que salva? Se esta mensagem falou com sua alma, permaneça conosco. Deixe sua voz ecoar nos comentários e se inscreva no nosso canal para acompanhar mais histórias como essa todos os dias.